Irmãos, graça e paz, paz do Senhor, que a paz seja com todos. Deixa eu te falar uma coisa, estou aqui fazendo mais um vídeo, amém? Com grande interesse de compartilhar com todos que puderem assistir esse vídeo, com certeza, eu tenho certeza absoluta. Às vezes você vai assistir, como se diz, reassistir. Isso é normal, porque eu faço isso. Isso é normal. Às vezes é necessário a gente fazer. Porque tem alguma coisa que com certeza, tem coisa que nos chama atenção muito e tem coisa que nos deixa, ou nos deixam em dúvidas, ou dúvida. E aí a gente fala, espera aí. Você sabe o que fez eu lembrei agora? Eu lembrei lá de Atos dos Apóstolos, aonde o Espírito Santo falou para Filipe, aquele discípulo, saia em direção ao deserto, vai para o deserto. Não vamos entrar nisso aí não, porque se você for pegar esse estudo aí, os estudos falam que Filipe era um pastor de uma grande igreja, e ouviu a voz do Espírito para ir para o deserto. Agora você imagina uma igreja grande, claro, cheia de gente, um pastor, de repente ouve a voz do Espírito, que não é muito fácil, ele fala, mas às vezes a gente tem dificuldade de entender, tem que ter experiência, claro, apesar que nós entendemos é pela graça de Deus, ele é muito bom, ele nos leva a entender, enfim, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas ele saiu e foi para o deserto, rumo ao deserto. E uma pessoa numa carruagem, lendo, a Bíblia fala que o profeta Isaías, lendo a Bíblia, lá onde Isaías profetizou sobre Jesus, aí o Espírito falou, sobe no carro, senta com ele, subiu, sentou. A palavra fala que ele estava lendo sobre o profeta Isaías, e o Filipe perguntou àquele eunuco, falou assim, você entende por acaso que ele falou, como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? Então a Bíblia fala que não fala distância, nem hora, ou seja, não fala distância, nem tempo, nem nada. Mas relata que em fins foi pregado Jesus, ele recebeu Jesus e chegou a falar assim, eis aí a água, quem impede que eu seja batizado? A Bíblia fala que ambos desceram e o Filipe, o discípulo, batizou aquele eunuco e ele foi embora regozijando e salvo. E o Espírito pegou o Filipe e levou ele para trás. Sobrenatural, não é? Então eu lembrei por isso, porque às vezes a gente, quando eu falei em às vezes assistir, reassistir, ou ouvir de novo, é porque com certeza tem coisa que nos chama atenção, tem coisa que nos deixa dúvida. Hoje eu comentei com um irmão que em 35 anos de crente, certo? Em 35 anos de cristão, eu não alcancei o que eu tenho alcançado em 2 anos, certo? Em 2 anos, eu não alcancei em 35 anos. É exatamente porque eu fiquei esses 35 anos assim, ó, na religião. E eu não sou melhor do que ninguém não. Por isso que eu quero passar para os irmãos o que Deus tem feito para mim e em mim. Eu tenho certeza que todos nós precisamos, certo? E a gente na verdade não é nada. Somos cristãos. Somos, ao mesmo tempo que não somos nada, somos tudo em Cristo. Porque Ele, sim, Ele é tudo. E nós nele, nós podemos tudo. E Ele é bom. Amém? Então vamos lá. Por que eu falei que em 35 anos, por exemplo, eu não alcancei o que eu tenho alcançado em 2? Porque, irmãos, isso é uma chave. Digamos que isso seja uma chave. Essa maneira de entender e essa maneira de orar, certo? Porque eu quero falar exatamente na oração, a oração
em línguas. E por que que eu quero falar? Porque, repetindo, o que eu quero para mim, eu quero para todo mundo. E não tem nada, irmãos, nada que me faz deixar de orar em línguas. Portanto, se você é um cristão, se você é um filho de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, Romanos 8,16, fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, ou com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E muitas vezes nos encontramos em dificuldades. Ou sempre nos encontramos em dificuldades. E muitas vezes precisamos, que nem eu já disse, ouvir de novo, certo? Ou assistir de novo. É claro, não é só uma fonte. Eu estou fazendo a minha contribuição na medida do que eu posso, mas eu sei que tem muitos e muitos outros por aí, inclusive outros e com vocês, inclusive, que a gente vai aprendendo de Deus através de alguém, enfim, né? Então, irmãos, o que eu quero incentivar a você? Por quê? Porque tem muita gente querendo tirar esse foco, certo? É porque pessoas que, eu não estou falando assim condenando ninguém, não, a salvação é Cristo. Então, a pessoa que não ora em línguas, ou não crê no dom de orar em línguas, não significa que ela não seja cristão, não, irmãos. Que não sejam cristãos, não. Que não sejam filhos de Deus, não. Porque a salvação é Cristo, certo? A salvação é pela graça. E é Cristo a salvação. A graça nos transforma, a graça nos muda, a graça nos refaz em Cristo. O Espírito Santo, através da graça, nos refaz em Cristo e passamos a ser nova criatura. Mas só que dentro desse contexto, às vezes existem chaves, meios de entender que nos facilita mais. Por isso que eu estou falando que em 35 anos eu não alcancei o que eu tenho alcançado em 2. Por quê? Porque eu bati. Vamos chegar lá, eu vou contar isso aí. Tá? Então, tem muitas pessoas tirando as redes sociais, por exemplo, tem pessoas que faz estudos, certo? Homens letrados, homens super inteligentes, homens que, sabe? Porque eu, por exemplo, para ser sincero, eu não sei nem ler direito. Mal eu leio e escrevo. Eu não tenho primário, eu tenho primário. Primário da minha época é de 1ª a 4ª série, certo? Eu acho que hoje, não sei se ainda é, mas, ou seja, eu não tenho nada. Se for comparar, eu não tenho nada. Eu sou leigo. Sou leigo. Mas a graça é que nos basta. E é muito bom estudar, aprender. Isso é ótimo. Claro. Aleluia para quem pode. Se eu tivesse idade ainda para isso, eu ia estudar, porque é muito bom. Certo? Mas então eu estou falando que tem muita gente com muitos recursos, muitos estudos, tirando as pessoas de foco, querendo provar o contrário, certo? Querendo provar o contrário, querendo provar que a oração em línguas é heresia, que foi para os discípulos, que foi para os apóstolos, que não é para hoje, que não sei o que. Então eu quero eu conto da minha experiência, certo? E quero que vocês, por exemplo, não tire essas dúvidas ouvindo pessoas, não. Ouvindo homens, não. Certo? Ouça isso que eu estou falando e faça prova de Deus. Faça prova com Deus. Certo? Mas busquem a oração em línguas, busquem o dom. Se você é um cristão, se você recebeu Jesus, se você nasceu de novo, né? Se você é um cristão, por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Então, se você tem certeza disso, que você é um cristão, você tem sinceridade, então busque isso, busque de Deus, faça prova com Deus. Eu fiz com Deus. Eu ouvi e ouço muitas e muitas pessoas, certo? Claro, eu ouço tudo e tiro o que é bom. Claro, né? A gente sabe dessa técnica, inclusive é bíblico isso aí. A gente ouve,
O fato de uma pessoa ter uma ideia contrária, às vezes não desabona a pessoa não. O evangelho não é esse não, certo? A salvação é Cristo, é a interpretação, mas vamos lá, irmãos. Qual a experiência que eu tive, por exemplo? Um dia eu já orava, eu já praticava a oração em línguas, mas as pessoas falavam uma coisa, outro fala outra, e a gente ouve, né? E lê também. E aí um dia eu sentei na cama, eu acho que, eu tenho outro vídeo meu que já falou isso, mas eu vou detalhar mais aqui, mas vai ser rápido. Aí eu sentei na cama de noite, orei, falei, Senhor, hoje, porque, ó, deixa eu te falar uma coisa, enquanto a gente estiver nesse corpo aqui, dúvidas a gente vai ter, certo? Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, essa mente natural vai colocar dúvidas, certo? Mas o Espírito é mais forte. Aí eu sentei na cama, falei, Senhor, eu já tenho orado, eu creio, está escrito na sua palavra, né? Mas hoje eu quero que o Senhor me fale sobre essa oração. Meu Deus, eu estou preocupado, o Senhor sabe que quem sou eu para dar testemunho de mim? Mas o Senhor conhece a intenção do meu coração, me conhece, né? Conhece o meu deitar, meu levantar, o Senhor conhece todas as coisas, enfim. Mas hoje eu quero que o Senhor me fale sobre essa oração. Eu creio pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que eu recebi o Senhor Jesus, né? Graças a Deus o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, né? Transformou a minha vida. Quem me conhece, algum conhecido que tem aqui, por exemplo, os meus conhecidos sabem que Deus mudou a minha vida, graças a Deus, certo? Não sou melhor do que ninguém, mas se Deus não tivesse me pegado, me mudado, eu já não existia mais. Mas vamos lá, glória a Deus por isso, vamos lá. E o que acontece, irmãos? Aí eu falei, Senhor, então, eu não acredito que o Senhor vai me deixar enganado, que o Senhor deixa ninguém enganado, que o Senhor é um Deus justo, justo e bom. É misericordioso, mas é justo. E não deixa ninguém enganado. Então me fala hoje sobre essa oração em língua. Que o Senhor me responda. E deitei, irmãos. Aí não escandaliza não, o que Deus deixou acontecer para mim entender. Eu me deitei, assim que eu comecei a dormir, algo veio e me pegou pelas costas aqui, me imobilizou. E eu falei, para mim eu falei, sabe? Uai, mas só falta ser um demônio que me pegou aqui, pelas costas aqui. E era, irmãos, não escandaliza não, que você vai entender. Que Deus permitiu isso para me mostrar. A hora que eu falei, ele me imobilizou mesmo. E eu já fiquei sem ar, você não está entendendo aquele clima não. E aí eu comecei orando e repreendendo e não sei o quê, e clamando o sangue de Jesus, e aquela coisa que crente tem, né? E aí eu já estava aqui, sabe? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, falou assim, ora em línguas. Aí eu comecei orando, olha, a timidez que eu estava quando eu fiz a oração pedindo a Deus para me tirar minhas dúvidas, para confirmar comigo a oração, eu ainda estava. Que eu comecei orando assim baixo, assim tímido, o Espírito Santo falou assim, ora alto. Aí você não está entendendo não. Assim que ele me falou, e eu já tentei virar, né? Porque espiritualmente falando é claro, mas isso parece ser o sobrenatural no corpo da gente, irmãos. Fica parecendo natural. Eu tentei virar assim, não consegui, porque eu estava imobilizado, mas eu virei mais ou menos assim. Se eu for falar aqui agora, eu lembro a língua que eu falei. Por isso que eu falo, irmãos, para orar, a oração em línguas não precisa ficar emocionado, a gente não fica fora de si, é um dom, e a gente ora a hora que a gente quer. A dificuldade maior das pessoas é porque pensa que é só lá no culto, quando o fogo está caindo e não sei o quê. Claro, isso é muito bom, mas não é só lá não. A oração em línguas, a gente ora ela a hora que a gente quer, onde a gente estiver, do jeito que a gente tiver, a gente ora. Certo? Aí, seguindo, aí eu lembro, se eu quisesse, eu sei as palavras que eu falei em língua, certo? Por isso que eu estou falando que se eu quisesse eu falaria agora. Né? Eu lembro as duas palavras que eu falei assim, irmãos, e
uma palavra em oração em línguas é um texto para o Espírito Santo, certo? Eu lembro que eu falei duas palavras assim, sabe? Na hora que eu falei essas duas palavras, eu ouvi, relampejou fogo nas minhas costas e ele me soltou e... Aí você fala, alguém pode pensar assim, uai, mas então que negócio é esse? A oração fez um demônio te pegar? Não. Deus permitiu isso para me mostrar que a oração em línguas é real, é espiritual, é dom de Deus, é de Deus, nós precisamos dela, é uma ferramenta excepcional, é uma chave. O apóstolo Paulo ensinou que quando nós oramos, o nosso espírito está orando e está orando direto a Deus, está nos edificando, e o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, me mostrou nitidamente. Quando eu virei e falei duas palavras, o demônio me soltou. Então Deus permitiu isso para mostrar que, tipo assim, meu filho, continue. Continue. E eu tenho tido muitas e muitas outras experiências que a oração em língua tem me trazido. Eu não vou contar tudo não. Mas, por exemplo, quem tomou Rivotril desde de jovem, até uns 3 anos atrás, 2 a 3 por aí, quando marquei, eu fui movido. A Rivotril é a mitriptilina. Eu não sei nem como é que eu vivia. Eu orava, sabe? Eu murmurava, na verdade, eu falava assim, eu sei que isso aqui vai me matar mais cedo, porque você não está imaginando o mal que faz. Mas eu não era capaz de viver, irmão, sem isso. Era dor de cabeça, era depressão, era irritação, era nervosismo. Travava isso aqui assim tudo, sabe? Eu tentei muitas vezes achando que era falta de fé. Religioso falava para mim que aquilo era demônio e eu não tinha fé, não sei o que, nunca vi cristão ficar assim. Você sabe, cabeça de gente religiosa. Eu não estou falando que é pessoa de Deus, não. Isso é falta de entender. E aí eu muitas e muitas vezes, umas 2 ou 3 vezes talvez, eu tentei tirar na ignorância, rejeitando aquilo. Fui parar no médico, parar no hospital, chega lá, remédio na veia, o médico ainda ficava bravo, certo? Porque tipo assim, se eu já não fosse dependente, ele não teria passado e aquela coisa. Bom, e aí eu continuava tomando. Aí quando eu comecei orando em línguas, eu não lembro de eu pedir a Deus para tirar o remédio de mim mais. Eu já tinha me conformado, falando, só tem que tomar, continuar tomando. Aí quando eu comecei a relutar contra a minha mente, a minha naturalidade, relutar e crer pela palavra de Deus que a oração em línguas é um dom do Espírito Santo e nós podemos orar no Espírito, hora após hora, dia após dia, e ter uma vida de oração no Espírito, que é a oração em línguas, certo? Quando eu comecei a fazer, e Deus foi me dando graça, e até hoje tem dúvida, até hoje vem dúvida, você sabe disso, porque nós somos ainda, estamos nesse corpo, estamos, essa mente é natural, mas só que não se compara mais, certo? Não se compara mais a minha vida hoje e a vida naquela época. Não estou falando assim para dizer que sou melhor do que ninguém não, irmãos, entendam, certo? Assim, em termos de maturidade, quando a minha mente fala que é heresia, alguém, ou ouço de pessoas falando, hoje mesmo eu vi um homem, um doutor que eu digo, doutor na teologia, falando, sabe? Não vou citar nome nem denominação dele para não escandalizar, mas, e eu pensei, bom, enquanto isso eu vou me edificando, e amando ele ainda. Antes, a gente entrava em discussão, eu discutia e virava aquela coisa. Hoje não, hoje eu peço a Deus para dar-lhe graça, pensa, não, é que não entendeu ainda. Mas glória a Deus pela vida dele, e um dia ele vai entender, tomara que entenda mais ligeiro. Entendeu, irmãos? Então, Deus mudou a minha vida, Deus virou. Foi como se virar uma página assim, ó. E vai mudar. Coisas, eu tenho alcançado de Deus, coisas... confirmações do Espírito Santo que você não está imaginando, você não está entendendo. É só Deus, é só o Espírito Santo, só para te mostrar, para você começar a viver isso. Então, eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, você que é cristão, ore a Deus, faça prova com Deus, fala com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, mas ele é uma pessoa, certo? Fala assim, Senhor, me mostra, eu quero. Irmãos,
É tanta coisa na vida da gente, sabe? Que a gente não consegue vencer, porque a gente quer vencer por a gente mesmo, por religiosidade, por fanatismo, por tanta coisa antibíblica na verdade. E no final das contas a gente se torna uma criança espiritual. Mas quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, aí Ele começa a te mudar. Irmãos, não é sofrimento não. O evangelho, o cristianismo, não é sofrimento não, é alegria. Não é à toa que parece que Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo escreveu lá, o Espírito Santo através dele, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos reveste e nos traz alegria, nos traz graça. Você tem momento de tristeza? Tem, claro que tem. Nós estamos aqui ainda, ó, certo? Nós temos uma mente natural ainda, uma alma. A alma é a parte que nós sentimos. Então você sente dificuldade, às vezes sente dor, sente tristeza, sente angústia, sente. Isso é normal, mas o reino de Deus é alegria. Então a oração em línguas é uma das coisas que nos faz superar todas essas coisas. Todas essas coisas, inclusive nos cura. Amém? Então, irmãos, busque de Deus, busque de Deus. Eu estou falando isso em nome de Jesus. Irmãos, se Deus não me desse segurança, certeza de estar falando isso para vocês, passando isso para vocês e exercitando isso, praticando isso, se não me desse eu não ia fazer não. Você acha que eu ia jogar, suponhamos que 36 anos, em 87, que Deus, graças a Deus, mudou minha vida. Eu fui batizado, por exemplo, em 87, se você a conta parece dar 36. Você acha que eu ia jogar isso tudo fora, achando que eu ia estar ensinando heresia para as pessoas, correndo o risco de perder até minha salvação, de induzir pessoas a ficarem a se perderem? Eu ia correr esse risco? Não, irmãos, eu tenho certeza do que eu estou falando. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e Ele é bom. Portanto, quero te alertar, não é te ensinar não, quem dera se eu pudesse te ensinar, eu estou passando minhas experiências, mas eu quero te deixar uma coisa bem clara. Irmãos, busque, não é fácil não, principalmente no início.